Se o livro de Juízes é uma montanha-russa de erros e redenções, o livro de Ruth é aquele momento em que você para, respira e percebe que, mesmo no meio do caos, Deus ainda está escrevendo histórias incríveis. E acredite, essa é uma das mais belas da Bíblia. Primeiro contexto. Ruth acontece durante o período dos juízes, ou seja, enquanto Israel vivia naquela bagunça de se afastar de Deus, sofrer nas mãos dos inimigos, clamar por socorro e ser salvo por juízes. Havia uma história paralela acontecendo, pequena à primeira vista, mas gigantesca em significado. A trama começa em Belém, sim, a mesma Belém onde séculos depois nasceria Jesus. Mas, na época de Ruth, as coisas não estavam fáceis. Uma fome severa faz uma família israelita, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, se mudar para Moabe, uma terra estrangeira. Lá, os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Tudo parecia resolvido, até que, de repente, o inesperado acontece. Elimeleque morre, depois os 2 filhos também morrem. Em questão de poucos anos, Noemi perde tudo. E aqui temos uma viúva, sem marido, sem filhos e sem perspectiva. Mas é nesse ponto que a história começa a brilhar. Noemi decide voltar para Belém, porque ouviu que a fome acabou. Suas noras, Ruth e Orfa, começam a acompanhá-la, mas Noemi insiste para que elas fiquem em Moabe. Orfa, relutante, decide voltar para sua família, mas Ruth é diferente. Ela diz uma das frases mais bonitas de toda a Bíblia: "Para onde fores, irei eu. Onde pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Essa não é apenas uma declaração de lealdade, mas de fé. Ruth, uma moabita, escolhe seguir a Deus e a sua sogra, mesmo sem nenhuma garantia de um futuro melhor. Chegando em Belém, elas são pobres, sem marido ou filhos para sustentá-las. Mas Ruth não fica parada. Ela vai trabalhar colhendo espigas nos campos para sobreviver. E aqui entra outro personagem importante, Boaz, um homem rico, dono do campo onde Ruth trabalha. Ele percebe a dedicação e a bondade dela. E, aos poucos, nasce uma relação de respeito e admiração. Boaz, além de generoso, era parente do falecido marido de Ruth. E, segundo a tradição da época, ele poderia ser um resgatador, alguém que se casaria com Ruth para preservar a linhagem da família. Mas nada acontece de imediato. Só depois de um gesto ousado de Ruth, seguindo a orientação de Noemi, Boaz entende que pode ser esse resgatador. E assim acontece. Boaz casa com Ruth e desse casamento nasce Obed, que será o avô do rei Davi. E aqui está o detalhe que faz o livro de Ruth ser ainda mais especial. Ruth, a estrangeira moabita, torna-se parte da linhagem de Jesus Cristo. Agora, o que faz esse livro ser tão poderoso? Primeiro, ele mostra que Deus está agindo nos detalhes. Enquanto Israel vivia crises e caos no período dos juízes, Deus estava conduzindo uma história silenciosa, preparando o caminho para o maior rei de Israel e, futuramente, para o Messias. Segundo, o livro ensina que fé e lealdade fazem diferença. Ruth não tinha nenhum motivo lógico para seguir Noemi e confiar em Deus, mas ela fez isso mesmo assim. E sua escolha mudou a sua vida e a história da humanidade. Terceiro, Ruth nos ensina que o amor verdadeiro não é só romântico. Existe o amor sacrificial de uma nora por sua sogra, o amor protetor de Boaz e, acima de tudo, o amor de Deus, que transforma histórias improváveis em planos perfeitos. Então, se você achava que a Bíblia era só um livro antigo e complicado, o livro de Ruth prova que ela também, a Bíblia, tem histórias lindas e inspiradoras, cheias de significado.